Pessoal, boa noite, graça e paz. Hoje, 24 de março de 2026, terça-feira, e estamos nós aqui mais uma vez, trazendo uma palavra para vocês. E o tema hoje é cristianismo, significado, fundamentos e princípios. A gente vai caminhar em alguns textos. Eu já coloquei aí no grupo, quem tá no WhatsApp, no grupo de estudo aí, eu já coloquei um resumo do estudo com os textos. A gente vai caminhar em alguns textos sobre esse tema. Acredito que a gente não conclui hoje, mas vamos caminhar nesse tema. Até agora a gente vem estudando sobre a igreja desde o começo do ano, dentro daquela palavra que o Senhor colocou no meu coração no começo do ano, estudar sobre a igreja, onde está a igreja de Cristo, onde está a igreja que Cristo vem buscar, se ela existe, onde ela está, se fazemos parte dela. Na última ministração, eu trouxe algumas notícias aí das redes, falando sobre alguns escândalos de cristãos ou de pessoas que se dizem cristãs, e a gente falou sobre esse assunto, falou sobre, nas duas últimas lições, nos dois últimos estudos, sobre a falência da religião, da igreja, na época de Jesus, onde ele demonstra isso no capítulo 23 de Mateus. A hipocrisia religiosa, a falsidade religiosa. A gente falou disso nos dois últimos estudos e estão aí gravados no YouTube. Acho que tem um que vai subir agora no fim de semana, está faltando. E esse a gente está gravando hoje para soltar nos próximos dias aí. Agora falando sobre o cristianismo. Vocês sabem que o cristianismo nasceu em razão da falência do judaísmo, em razão da falência da religião encontrada por Jesus em sua época, a religião que rejeitou Cristo, desprezou Cristo e levou Jesus Cristo à cruz. Foi a religião, não foi as pessoas gentias, pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem a Deus. Foi os religiosos, aqueles que conheciam a Bíblia de cor e salteado, a Bíblia do Velho Testamento. E a gente estudou nos dois últimos estudos sobre a seriedade que é, a gravidade que é a religião teórica e não prática. Religião teórica e não prática. E hoje a gente começa o cristianismo. E nasceu a igreja de Cristo, a igreja cristã nasceu com Cristo e através de Cristo. Mas se perguntar para você hoje, você se denomina como crente, evangélico, católico, cristão? Como você se denomina? Você que se diz religioso, conhece a Deus, conhece a Bíblia, entregou sua vida para Jesus, está seguindo ou deveria estar seguindo a Cristo, seguindo sua palavra. Como que nós, que nos denominamos hoje povo de Deus, igreja de Deus, o mundo nos conhece pelo qual título? A gente vai ver que cristianismo foi a denominação que o povo da época deu ao povo que seguia Jesus, os discípulos de Cristo. A gente vai ver isso. Atos capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, lá no começo da igreja, em Antioquia, Atos dos Apóstolos relata que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristão. Portanto, está aí a origem do cristianismo, do nome cristão.
Atos capítulo 11, 26. Em Antioquia, foram os discípulos de Cristo pela primeira vez chamados cristãos. Queridos, como nós nos denominamos? As pessoas conhecem eu e você por qual título? Evangélico, crente, cristão? Quem nós somos? Qual o significado de cristão ou de cristianismo? Quais os fundamentos e quais os princípios? Será que realmente somos cristãos de verdade? Vamos refletir sobre isso hoje. O cristianismo é a fé baseada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Essa é a definição de cristianismo. É a fé baseada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não é a pessoa que está seguindo uma igreja. Não é a pessoa que foi para uma igreja, uma instituição religiosa, se batizou, se tornou membro dessa igreja. Não quer dizer que cada pessoa que faz parte de uma igreja, dessas que estão aí, das instituições religiosas, não quer dizer que todas as pessoas que estão dentro das igrejas são realmente cristãs, fazem parte do cristianismo. O cristianismo é a fé baseada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, reconhecendo-o como Filho de Deus, como único Salvador e Senhor. Mais do que uma religião, o cristianismo bíblico é uma vida transformada por Deus através de Cristo, produzindo um novo nascimento espiritual, uma nova forma de viver. Portanto, meus queridos e queridas, cristianismo não é qualquer religião e nem qualquer religioso. É uma fé baseada na pessoa de Cristo, que reconhece-o como Filho de Deus, como Salvador e Senhor, e é resultado de uma vida transformada pelo poder de Deus, através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que gera um novo nascimento, uma nova pessoa, uma nova criatura, e que passa a viver não mais segundo o velho homem, segundo a velha criatura, segundo o mundo, segundo os nossos desejos, mas uma nova criatura que agora nasce de Deus e vai procurar viver como Deus, como filho de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Uma pessoa que crê na obra de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e, portanto, aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Senhor é dono, é Senhor, é dono. Por isso, quem é cristão de verdade não vive mais para si, como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais para mim, mas vivo para Deus, vivo para Jesus. Morri para o mundo, morri para mim, e agora a vida que eu vivo agora, vivo para Cristo e através de Cristo. Então, queridos, começamos aí trazendo o significado, a definição do que é cristianismo e do que é ser cristão. Portanto, a palavra cristão significa literalmente seguidor de Cristo ou aquele ou aquela que pertence a Jesus Cristo. Então, definindo em uma frase, cristão é a pessoa que se tornou um seguidor de Cristo, ou mais que isso, não só seguidor, mas uma pessoa que pertence a Cristo, nasceu de novo, se tornou filho de Deus, é propriedade de Deus, pertence ao Senhor, pertence a Jesus, pertence a Deus, pertence ao Espírito Santo, não é mais dono de si, vive para Deus. Já vimos aí que esse termo cristão foi dado aos cristãos, aos discípulos de Cristo pela primeira vez na cidade de Antioquia. E por que eles chamaram os discípulos de cristãos? Por quê? Por que chamaram os discípulos de Jesus Cristo de cristão? Porque olharam para eles e viram que a vida deles se parecia
com Jesus Cristo. Então, esse termo significa que as pessoas daquela época olharam para os discípulos de Cristo e perceberam que o estilo de vida, o estilo de falar, o estilo de viver, o modo de viver, o modo de ser pai, mãe, esposa, marido, filho, empregado, patrão, enfim, era totalmente diferente. Era uma pessoa que parecia com Jesus Cristo. Daí vem, então vocês são cristãos, né? Porque vocês são muito parecidos com Jesus. E eu paro aqui para a gente começar a fazer uma reflexão como o mundo está nos vendo. O mundo está nos vendo como pessoas que eles podem dizer, vocês são cristãos, porque a vida de vocês se parecem com Jesus Cristo. Será, queridos, que o mundo ao seu redor, aí onde você está, ao meu redor, olha para mim e para você e pode dizer, você é um cristão, porque a sua vida, o seu estilo de vida, o seu caráter, o seu modo de viver, a sua natureza reflete a vida de Cristo, parece com a vida de Cristo, é semelhante ao viver de Cristo declarado na Bíblia, refletido na Bíblia. Será que o mundo de hoje pode olhar para aqueles que se dizem cristãos e dizer para nós, dizer para a igreja que está aí, vocês realmente são cristãos, porque o estilo de vida de vocês, o modo de viver de vocês, é exatamente o estilo de vida que Jesus Cristo vivia. Será que o mundo pode dizer isso? Será que estamos vivendo o mesmo estilo de vida que Jesus vivia? Será que por acaso sabemos como era Jesus? Como era seu caráter? Como era seu modo de viver? Como é que Jesus falava? Como é que Jesus se comportava? Como é que Jesus lidava com as pessoas? Como Jesus lidava com os discípulos? Enfim, como Jesus se comportava no seu mundo de então. Que multidões o seguiam. Então, é bom a gente parar para a gente refletir se realmente a gente está sendo cristão ou a gente apenas vive uma religião, uma religiosidade falsa que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Às vezes é só uma teoria religiosa. Estamos dentro de igreja muitas vezes, mas nossa vida não se parece com Jesus Cristo. Portanto, essa é a introdução que eu faço aqui sobre a definição de cristianismo e do que significa ser cristão. Agora, vamos para o significado do cristianismo. Biblicamente, o cristianismo envolve 3 realidades fundamentais. Ou seja, biblicamente, à luz da Bíblia, cristianismo significa 3 realidades fundamentais. Quais são elas? A primeira realidade, cristianismo envolve uma pessoa, não uma religião. Cristianismo envolve uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, o primeiro significado de cristianismo, a primeira realidade que o cristianismo envolve, não envolve uma religião, não envolve uma filosofia, envolve uma pessoa, e essa pessoa, o fundamento do cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo. Está em João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que o cristianismo, o primeiro fundamento é Jesus? Porque ele é o único que salva, o único que perdoa, o único que veio ao mundo capaz de, com poderes para perdoar o pecador, dar a sua vida, dar o seu sacrifício, de forma que apagasse o meu e o seu pecado, e através da sua vida, da sua salvação, nos reconciliar com Deus, apagar nossos pecados, nos arrancar do reino das trevas e nos levar para o reino de Deus. Por isso, o primeiro fundamento do cristianismo, a primeira realidade, é que ele não é baseado em nenhuma filosofia ou nenhuma ideologia, mas a primeira base do cristianismo é a pessoa de Cristo. Sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, fora de Cristo não existe cristianismo. Fora da pessoa de Jesus não existe cristianismo, não existe salvação, não existe vida eterna e não existe como chegar ao céu. Outro texto sobre isto, Atos capítulo 4:12, está escrito lá o apóstolo Pedro dizendo, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro.
e aí ele fala lá, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não existe um outro nome, um outro ser pelo qual possa salvar o pecador, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a primeira realidade fundamental do cristianismo é a pessoa de Jesus. Ele é a pedra angular, como o apóstolo Paulo fala lá. Ele é a pedra, ele é a rocha, ele é o fundamento da igreja. Não é um homem, não é um papa, não é um pastor, não é um apóstolo. Não é, irmãos. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Fora de Jesus, se alguém está fundamentado, se sua base de fé não é a pessoa de Jesus, é um homem, é alguém. Se você não segue Jesus Cristo de corpo e alma, você segue pessoas, você precisa se converter, porque você não nasceu de novo e não encontrou o Salvador ainda. Portanto, a primeira base do cristianismo é uma pessoa, e essa pessoa não é um líder religioso, essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Segunda realidade do cristianismo, segunda realidade, uma obra, a redenção da cruz. A segunda realidade do cristianismo é uma obra. Qual obra é essa? A redenção da cruz. Cristo dando a sua vida, Cristo entregando sua vida, derramando seu sangue para purificar o pecado de todos, não vou dizer de toda a humanidade, como ele diz, mas para purificar todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Portanto, o segundo fundamento do cristianismo é uma obra, a cruz. A cruz. O segundo fundamento do cristianismo é a cruz, porque foi na cruz, como diz o hino, foi na cruz que o nosso pecado foi perdoado, foi na cruz que nós fomos libertos, foi na cruz que nós fomos arrancados do reino das trevas e levados para o reino de Deus. Portanto, a segunda realidade fundamental do cristianismo é a cruz, a obra da cruz. Isso está em 1 Coríntios 15, 3 e 4, onde Paulo diz que a morte e a ressurreição de Cristo para salvar o pecador. Lá ele diz que Cristo morreu por nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação, para a nossa redenção e para a nossa libertação. Portanto, primeiro fundamento, realidade fática fundamental do cristianismo é a pessoa de Cristo. A segunda realidade fática é a obra de Cristo na cruz, a redenção é a cruz. E a terceira realidade fática do cristianismo é uma nova vida, é o novo nascimento. Então, a terceira realidade fática é um novo nascimento. A pessoa que se diz cristã, que diz que é um seguidor de Cristo, ela tem que ter passado pelo novo nascimento. Ela tem que demonstrar uma nova vida. Ser cristão significa nascer espiritualmente de novo. João 3,3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, a terceira realidade fática é novo nascimento, uma nova vida. Ser cristão é nascer espiritualmente, é nascer de novo da água, do Espírito, a água simbolizando a palavra, e do Espírito Santo, uma ação da palavra de Deus, do Espírito Santo, gerando uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Portanto, a terceira realidade fática do cristianismo é um novo nascimento, uma nova criatura, uma mudança radical de vida. Não é viver mais segundo nossos desejos, nossa vontade, nossa carne e nem segundo o mundo. É viver segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo seus princípios, segundo seus ensinos. Agora, os fundamentos do cristianismo. Os fundamentos do cristianismo. Vamos ver quais são. O primeiro fundamento do cristianismo. O cristianismo é uma doutrina
fundamentada primeiro, Deus como Criador e Senhor de tudo. O primeiro fundamento basilar do cristianismo é Deus como Criador e Senhor de tudo. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, o cristianismo crê que o Criador de todas as coisas é Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, dos seres criados, dos humanos, da natureza, dos animais, da terra, dos céus e de tudo que existe. Portanto, o primeiro fundamento é crer que Deus é o Criador e o Senhor de tudo. Gênesis 1:1 e Salmo 24, que diz que Deus criou todas as coisas. Agora, segundo fundamento do cristianismo, a queda do homem em razão do pecado. Está lá no Gênesis 3 e também Romanos 3:23. Lá em Gênesis 3, nós vemos o homem desobedecendo a Deus, pecando, Adão e Eva, e sendo expulso da presença de Deus, trazendo o pecado, a desgraça e toda a maldição sobre a raça humana. E Romanos 3:23 também diz a mesma coisa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o segundo fundamento do cristianismo é o pecado, é a queda do homem, é o afastamento de Deus, é o homem sendo destituído da presença de Deus, se afastando e sendo afastado da presença de Deus em razão do pecado. Mas o terceiro fundamento do cristianismo é a salvação pela graça, ou seja, a salvação não por mérito humano, mas exclusivamente pela graça de Deus. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Portanto, o terceiro fundamento basilar do cristianismo é a salvação não por obras, não por mérito, mas exclusivamente pela graça de Deus, pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, o cristianismo prega, ensina e vive a salvação pela fé através da obra redentora de Cristo na cruz. Quarto fundamento do cristianismo: Jesus Cristo é o único Salvador. O cristianismo acredita que todos quantos recebem a Jesus, Deus lhe dá o poder de se tornar filhos de Deus. João 1, versículo 12. Ou seja, Jesus como o único Salvador, como o único que é capaz de pegar o pecador e transformá-los em filhos de Deus, como está em João 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus. A pessoa nasce de novo, se torna um filho de Deus ao reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, correr para Jesus, entregar sua vida a Ele, receber Jesus, crer nele, aceitá-lo. E aí a Bíblia diz que a todos quantos recebem a Jesus, recebe o poder para se ser transformado em um filho de Deus. Não é a religião, não é a igreja que transforma o pecador. Quem transforma o pecador é a fé em Jesus, é a obra redentora de Cristo, é o Espírito Santo e a fé da pessoa na palavra de Deus. Quinto fundamento do cristianismo, a regeneração pelo Espírito Santo. Ou seja, o que é regenerar? É gerar de novo, é o novo nascimento. Tito 3,5 está escrito assim: segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Portanto, o quinto fundamento do cristianismo é a regeneração, é o novo nascimento através da obra do Espírito Santo na vida daqueles que creem e aceitam o Senhor Jesus. O sexto fundamento do cristianismo é a autoridade da palavra de Deus. Para os cristãos, a autoridade máxima de ensino e de tudo que precisamos para a vida cristã está exclusivamente na palavra de Deus. Não precisamos de mais nada. Toda a revelação de Deus para o ser humano está no Gênesis ao Apocalipse. Toda a revelação de Deus, toda a profecia de Deus, toda a mensagem de Deus que o ser humano precisa para se salvar e se preparar para morar na eternidade está na palavra de Deus.
2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo enfatiza isso. Toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. Portanto, a sexta base do cristianismo é andar exclusivamente pela palavra de Deus. Sua base, suas doutrinas é a palavra de Deus. Sétimo fundamento do cristianismo, a esperança da vida eterna. O cristianismo não acredita apenas na vida aqui. O cristianismo acredita que assim como Jesus morreu e ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo em vários textos, assim aqueles que em Jesus vivem, ou aqueles que em Jesus já morreram, assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que em Jesus vivem e que em Jesus morrem, também ressuscitarão para uma nova vida e para uma vida eterna. João 3,16. Quem crê no Filho não perece, mas tem a vida eterna. Portanto, a sétima base do cristianismo, fundamento do cristianismo, é a vida eterna, é morar com Cristo, com Deus, num novo céu, numa nova terra. Portanto, aqui somos passageiros, aqui não é nosso lugar, aqui não é nossa casa, estamos aqui de passagem, somos peregrinos e estamos aqui de passagem. Portanto, queridos, eu paro por aqui hoje, encerrando essa primeira parte, e a gente ainda vai falar mais sobre os princípios do cristianismo, e as marcas do verdadeiro cristão no próximo estudo. Mas que essa introdução hoje, falando sobre o significado do que significa cristão e do cristianismo, e sobre os fundamentos do cristianismo, você possa ter a sua visão aberta, alargada para o que significa ser cristão. A gente vem dizendo que ser cristão, ser igreja de Deus, não é ser qualquer povo. Como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5, que Jesus vem buscar uma igreja santa, separada, zelosa, de boas obras. E os recursos para ser essa igreja que ele vem buscar, nós estamos vendo aqui, que o cristianismo, Jesus Cristo, Deus, ele providenciou todos os recursos, todos os fundamentos, todas as bases, tudo aquilo que precisamos para nascer de novo, se tornar uma nova criatura, um filho de Deus, viver nessa terra como filho de Deus, receber poder para vencer o pecado, para caminhar com Deus, fazer a vontade de Deus, olhar para a palavra de Deus, encontrar qual caminho a seguir, qual é a verdade, qual é o caminho que nos leva ao céu, que é Jesus e sua palavra. Está aí os princípios que nós passamos para vocês hoje. Portanto, queridos, para hoje era essa palavra, e eu quero orar com você agora, encerrando essa primeira parte de hoje. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado por falares ao nosso coração, por trazer essa revelação da nossa visão e da tua visão, através da tua palavra, Senhor, o que significa ser cristão, o que é o cristianismo, a origem, a definição, o significado, quando começou e qual, Senhor, os fundamentos, as bases do cristianismo. Ouça lá, Pai, que eu e os meus irmãos e cada um de nós possamos ter, de alguma maneira hoje, ser despertados, ser encorajados e ser chamado a atenção se estamos realmente vivendo o verdadeiro cristianismo. Será que o mundo nos conhece como cristão, como gente que está seguindo a Cristo, que conhece a Cristo e é discípulo de Cristo, conhece a palavra de Cristo, conhece a mensagem do cristianismo, conhece o fundamento do cristianismo, está caminhando nessas bases, ou nós estamos meio perdidos, sem saber o que é ser igreja e sem saber onde estamos e para onde estamos. Eu peço, Pai, que o Senhor incomode cada um dos meus irmãos, cada um dos que estarão ouvindo essa palavra, e eu peço também, intercedendo aqui, que o Senhor desperte a igreja no Brasil, que o Senhor desperte a liderança no Brasil, que saiamos dessa religiosidade, Senhor, tão fragilizada,
em alguns casos falsa, em algumas situações, uma religiosidade, como o Senhor diz lá no Apocalipse, morna, nem fria, nem quente, um pouco de certo, um pouco de errado, um pouco de verdade, um pouco de mentira, um pouco de Deus, um pouco de coisas que não são de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, abre a nossa visão, nos incomoda, nos inquieta, nos desperta, não deixa, Senhor, a gente viver de qualquer jeito, até porque se vivermos de qualquer jeito, primeiro, vamos perder a nossa salvação, estaremos perdendo o nosso tempo aqui, e além disso, estaremos escandalizando o teu nome, impedindo as pessoas de entrar pela salvação. Não queremos ser como os falsos da época do Senhor aqui na terra, que o Senhor falou que eram pessoas que não entravam no reino e não deixavam os outros entrar no reino, porque não viviam a palavra e, além disso, escandalizavam de maneira que as pessoas não queriam nem saber de Deus e nem saber do Evangelho e nem do cristianismo. Senhor, tem misericórdia de nós. Acorda a igreja no Brasil, desperta a igreja no Brasil, abre os olhos da liderança da igreja no Brasil. Eu oro, eu clamo pedindo misericórdia, que nos ajude e nos perdoe, em nome de Jesus. Amém e amém.